Bem-vindos ao canal do Trouxa. Meu nome é Michael Fell, eu sou o autor do livro Manual do Trouxa, está disponível ali no banner do canal. E hoje eu vou falar de 3 pontos que refutam completamente a ideia da Black Pill. Como eu costumo fazer, né, nos vídeos, eu sempre falo da onde eu tirei as deduções, né, que eu tirei, e eu gosto de definir os termos. Então, primeiramente, gente, ó, tudo que eu falo nesse canal pode estar errado. Eu sempre parto dessa premissa, tá? Não sou o dono da razão nem nada do tipo, né? A busca pela verdade, no entanto, ela é sincera. Então, tudo que eu vou falar aqui não é minha opinião, são deduções que eu tive com base em vários estudos que eu tenho feito, tá? Material de estudo sobre o que vou falar aqui: Sociobiology and New Synthesis, do Edward O. Wilson. Vou ver se eu deixo aqui em cima o curso do Robert Sapolsky de Biologia Evolutiva, da Stanford. Vou ver se eu deixo aqui também na descrição uma lista aí de estudos sobre preferências relacionadas à busca de parceiros ou de acasalamento, né? Em inglês o termo é mating, e o livro do David Buzz, Evolução do Desejo, entre outros tipos de material que eu já tenho indicado em alguns livros, né, para não ficar muito repetitivo. Bom, primeiramente, vamos lá então. O que é a Black Pill? Então, se você entende como Black Pill qualquer coisa diferente do que eu vou falar aqui nesse vídeo, então eu não estou falando sobre o que você acredita, estou falando sobre qualquer outra coisa, né? Eu só estou começando o vídeo assim para já evitar que eu escreva banana e você comente laranja, né? Então vamos definir os termos aqui. Por Black Pill, eu me refiro à visão da realidade fatalista que define que se você é homem, feio, pobre, baixinho, game over. Você não tem nenhuma perspectiva de melhoria. Qualquer coisa que você tentar fazer para deixar a sua realidade menos dolorosa é coping, ou seja, é uma fantasia, uma ilusão, e que a melhor coisa que você tem a fazer é aceitar uma existência de sofrimento aí enquanto ela durar, ou você se churrascar. Então, é contra esse tipo de visão do mundo que esse vídeo vai ser, tá bom? Só para ficar bem claro. Então, se acredita em qualquer outra coisa que é diferente disso, então eu não estou falando sobre isso aí que você acredita, tá? Só para ficar claro. Bom, são 3 pontos, tá? Ponto número 1, tá? Isso é uma análise neossimplista, que é a linha de pensamento filosófica que eu criei, tá? O ponto 1 é o ponto filosófico envolvendo essa visão de mundo aí da Black Pill. Primeiramente, gente, se você fizer uma análise filosófica honesta, sem cair num solipsismo, o que é solipsismo? É aquela visão de mundo que nada existe, tudo é falso. Chega até a ser meio contraditória, né? Porque se nada existe, como você está deduzindo aquilo? Então seria uma visão de mundo que absolutamente tudo é falso, nada é real. Não tem assim um teórico ou um filósofo específico que endosse essa visão, mas ela é considerada por vários filósofos, inclusive no livro aqui do René Descartes, né, o Discurso do Método. Esse livro aqui, ó, ei cara, deixa a caveira aí. Esse livro aqui, ó, Discurso do Método, ele começa, né, a linha de pensamento dele mais ou menos assim, né, considerando aí que vamos questionar tudo. Então ele começa a análise dele daí, aí ele faz aquela famosa frase cogito ergo sum, né? Penso logo existo. Na visão neossimplista, eu parto do seguinte pressuposto, e por isso que isso vai refutar essa ideia de dogmatismo que envolve o fatalismo aí da Black Pill. Só tem uma, a única certeza inicial que você pode ter, todo o resto você vai partir de alguns pressupostos, você vai ter que considerar algumas coisas que jamais você terá certeza, né? Você pode ter uma alta probabilidade de estar correto, mas nunca 100% de certeza. É que você só pode ter a certeza em primeira pessoa de ser algo que existe e está ciente disso. Ou seja, você em primeira pessoa automaticamente reconhece o fenômeno da consciência. Sem isso, você jamais poderia sequer fazer uma análise. Para você assumir alguma coisa, receber estímulos externos, o seu cérebro interpretar, né? Ou se você acreditar mesmo que tudo, absolutamente tudo fosse uma ilusão,
Não existe a ilusão da ilusão, ou seja, alguma coisa ali, eu não disse um alguém, eu disse alguma coisa existe, porque você está tendo essa experiência em primeira pessoa. Mesmo que seja tudo uma simulação, inclusive a visão que você tem de si mesmo seja uma simulação, a experiência ela existe, ela pode ser uma ilusão. Então a ilusão em si existe, ela só não é exatamente aquilo que nossa percepção assume que seja, entende? Por que isso refuta a ideia de Black Pill? Porque você jamais poderá ter certeza que qualquer conceito aí fatalista da Black Pill seja real. Pode ser uma ilusão. Nossos 5 sentidos estão sujeitos a serem interpretados de maneira... receber os estímulos e esse estímulo ser interpretado de maneira equivocada. Ou seja, seus 5 sentidos podem te levar a cair numa ilusão. O seu cérebro ele cria ilusões cognitivas, a ilusão de existir um self, que a neurociência já demonstrou que é um equívoco, né? Tá errado. Não tem um pontinho ali no seu cérebro que você pode chamar de eu, que é o Minotauro no labirinto, o Power Ranger controlando o Megazord. Não, isso é uma ilusão. Seu cérebro ele funciona como um todo, tá? Então não existe um eu. A gente cria um símbolo, né? O nosso córtex cria esse símbolo que nós chamamos de eu, que é para que todas as suas memórias elas façam sentido. Ele tem assim um símbolo que vai conectar você criancinha, você um dia atrás, você um segundo atrás. Então, isso é uma ilusão. Então, esse primeiro ponto ó, refuta todo o dogmatismo inquestionável da Black Pill. Então, se você acredita nela fielmente, é impossível ela estar errado. Esse ponto aqui já refuta isso, porque é impossível você ter certeza de qualquer coisa, a não ser que você existe e está ciente disso. A partir daí você pode fazer outras análises. Então é só para você evitar ser dogmático. O segundo ponto que refuta a Black Pill são as evidências, né? Isso que eu fiz foi uma evidência, é uma dedução a priori, ou seja, antes da experiência, usando nossa lógica, uma dedução lógica. Agora a gente vai falar sobre o a posteriori, que seria usando o empirismo, as ciências naturais, evidências científicas. Se você considerar os estudos de sociobiologia, etologia, biologia evolutiva, psicologia evolucionista, você vai perceber que organismos vivos são um sistema aberto a mudanças, ou seja, qualquer postura de Black Pill que assume um fatalismo estático, você nasceu desse jeito, você vai sempre ser desse jeito e jamais você conseguirá sair dessa situação. Tá errado. Os nossos genes, eles respondem a estímulos externos e vão, ao longo de processos evolutivos, seleção natural, se modificando, entendeu? Então, é assim que você vai tendo mudanças aí da maneira que o organismo vivo interage com o meio, é assim que você vai ter aquelas mudanças filogenéticas, é assim que você vai ter uma mudança de cultura ao longo do tempo. Então, o universo ele funciona, assume que o universo funciona num constante movimento eterno e cíclico aí, e você está dentro disso, tá? Então, por mais que exista um determinismo biológico evolutivo, ou seja, o jeito que a coisa funciona jamais será de uma outra maneira, o fato de o jeito que a coisa funciona ser organismos abertos à mudança, isso faz com que você jamais estará para sempre no mesmo estado. Você o tempo todo pode se modificar para melhor e para pior em termos de potencializar sua extinção, a sua existência. Então, assim, dificilmente você vai continuar na situação que você está. Você pode piorar ou pode melhorar. Então, aquele conceito de Black Pill, de absolutamente tudo é coping, não tem nada que você possa fazer para melhorar a sua situação, sabe? Ah, você buscar uma evolução aí não vale de nada, é coping, porque jamais você irá mudar, é uma ilusão. Está errado também. Então, o que as pessoas não fazem é buscar um estudo sério de comportamento humano, psicologia humana, né? Pega um estudo antropológico de ver como diferentes culturas reagem ao mesmo tipo de estímulo. Então, essa coisa aí do cara que tá o sub 5 aí, né? Vamos colocar assim,
ele não tem nenhuma perspectiva de melhora, a melhor coisa que ele faz é larga a mão de tudo, desiste, tá errado. Então, assim, tá muito errado, inclusive, tá? E o terceiro ponto, que é a tampa aí para o último prego aí na tampa do caixão, é a contradição. Então, pegando o a priori e o a posteriori e juntando isso de uma maneira prática, a abordagem prática da Black Pill, ela é autorrefutável aí, ela é contraditória. Por quê? Se absolutamente nada fizesse sentido, valesse a pena ou fosse eficaz ou inteligente em termos de buscar uma melhora da sua condição, a primeira pessoa do mundo aí que descobriu isso, ela nem passaria esse conhecimento à frente. Então, o fato de existir militância de Black Pill, ou seja, pessoas que gastam o tempo delas para tentar convencer outros que isso existe, que isso está correto, já é contraditório, porque se nada faz sentido, por que você gasta o seu tempo comentando aqui no Facebook, assistindo esse tipo de vídeo, se alimentando desse tipo de conteúdo, se nada faz sentido? Faça uma reflexão comigo agora. Toda ação, né, que você faz, mesmo que em termos inconscientes, é uma tentativa de você transformar uma realidade menos satisfatória para uma realidade mais satisfatória. É o jeito que o seu cérebro funciona. Se você entender um pouquinho do funcionamento do sistema dopaminérgico aí, né, você vai ver que é o neurotransmissor responsável por motivação, principalmente se você tiver uma expectativa de recompensa. Às vezes não é nem você ter a certeza que você vai ganhar uma recompensa, é um talvez o seu pico dopaminérgico vai lá para cima ali na produção de dopamina. Então já tem estudos demonstrando como isso funciona. Ele tem um estudo do macaquinho com alavanca ali que quando ele tinha uma 50% de chance de ter uma recompensa, ou seja, não era sempre, né? O fato de existir um talvez, o pico de dopamina ia lá para cima. É muito interessante. É uma das coisas que o Robert Sapolsky comenta, acho que é na aula 15 lá do curso da Stanford. Então vamos lá, gente. Se realmente a Black Pill estivesse correta, então eu estou assumindo que ela estivesse correta, tá? Não faria sentido nem a gente conversar sobre isso, porque aí você vai conversar para quê? Ah, porque eu quero evitar que outras pessoas caiam no charlatanismo e acreditem numa ilusão. Para quê? Porque eu tenho empatia e eu quero ajudar elas. Para quê? Você percebe que no final das contas você está se contradizendo quando você fala que nada, absolutamente nada faz sentido, que não faz, não tem por que você buscar uma melhora de vida. Então, por que você está tentando melhorar a vida de outras pessoas? Ou talvez até piorar, porque tem muita gente que fica revoltada quando vê outras pessoas buscando uma evolução no sentido de brigar, você é gado, você tá dentro do coping aí. E que fique bem claro uma coisa, o fato de eu estar refutando a Black Pill não significa que automaticamente eu estou assumindo que Blue Pill, Red Pill estejam corretas. Vocês têm que tirar essa visão dualista de mundo, né? Que é ou é isso ou é isso. Isso é tribalismo, gente. Grupo do bem contra o grupo do mal. Então, para pensar um pouquinho. Eu brinquei lá na live que eu fiz com o Vinícius Knut, né, lá no GadoCast. É o coping do coping, né? Se tudo é coping, esse próprio conceito aí, né, não faria sentido a pessoa militar e brigar por isso. Agora, o que está acontecendo aqui que eu quero que você reflita? Você está transferindo uma responsabilidade que é sua e assumir a responsabilidade é diferente de você assumir que você tem culpa, né? Então rejeita esse sentimento de culpa e orgulho, porque é mais fácil para muitas pessoas elas dizerem ou assumirem que o universo é injusto, que o mundo é cruel, e ela entrar numa bolha ali de fatalismo e derrotismo do tipo, se o problema não está diretamente comigo, ele está com o mundo, então não há nada que eu possa fazer para mudar. Por mais que eu esteja numa realidade dolorosa, ela é menos desconfortável do que eu assumir que existe a chance de eu ir para o inferno aí, para um paraíso, ou para uma visão melhor da realidade. E aí eu falo, então implica que eu tenho que fazer alguma coisa para mudar, para sair dessa situação. E aí o que as pessoas fazem? Elas preferem ficar nessa zona de conforto, entre aspas, aí, né? Então, mesmo que a Black Pill tivesse correta, ninguém falaria sobre isso porque não faria sentido. Então, se você parar para pensar, por que tem tanta gente que produz conteúdo sobre isso, tem tanta gente que consome? Porque está desesperadamente se sentindo desconfortável e quer melhorar.
E aí uma solução que a pessoa encontra é: o problema é insolúvel, não tem como resolver isso, não é impossível. Então, pelo menos não tem nada de errado comigo nesse sentido de talvez exista algo que eu deva fazer para mudar. Então, se você discorda do que eu estou falando no vídeo aqui, não tem nem por que você discutir comigo, porque não faria sentido, entende? Não faria sentido você tentar convencer outras pessoas que elas estão enganadas. Agora, se você for honesto consigo mesmo, você vai perceber que o que está acontecendo na sua cabeça é o seu cérebro produzindo aí alguns neurotransmissores e hormônios para que você mude a realidade, né? Ou pelo menos você busque sair da situação que você está. E não se iluda. Tudo isso que eu estou falando aqui, ó, é a pílula transparente, é só uma análise do jeito que as coisas funcionam. Você não gosta do que eu estou falando? Cara, o universo não tá aqui para te agradar, a natureza não tá aqui para te agradar. Então, você vai ter basicamente aí a seguinte escolha: você assumir que talvez você já tenha passado pelo inferno, mas existe a possibilidade de você conhecer o outro lado da moeda. Não quer dizer que vai ser tudo fácil, maravilhoso, que você só vai ter momentos felizes e agradáveis. Não, você mudar dói, é desconfortável. Você sair da zona de conforto, dependendo do quanto de tempo é que você foi condicionado a estar nessa situação que você está, é muito difícil, mas não é impossível. Independente do que você faça, mesmo se você tentar não fazer absolutamente nada, você não vai permanecer na situação que você está, porque as coisas se movem. Elas estão em constante movimento aí. Se você buscar não fazer nada, provavelmente sua situação vai ficar pior. Existe a chance dela ficar melhor, mas ela não vai permanecer do jeito que ela está. Essa é a dura realidade de muitas pessoas. E muitas pessoas jovens aí que estão desperdiçando às vezes o potencial delas, porque estão se alimentando, né, só com esse tipo de conteúdo. Então, eu não estou falando isso para te provocar. Na verdade eu tô, né, mas não para te machucar nesse sentido. É que assim, um dia você vai morrer, eu também vou morrer, a nossa consciência vai virar qualquer outra coisa. Então, nesse breve período de tempo aqui que você está consciente, você tem a possibilidade de conhecer o outro lado da moeda. E o que me resta fazer aqui, não porque importa, mas porque importa para mim, é tentar te ajudar a ter uma perspectiva um pouquinho diferente daquilo que você está vendo. Então, tem muito conteúdo na internet aí que pode te ajudar, né? Aproveita que você tem acesso a várias áreas de estudo. A melhor coisa que você pode fazer é começar cuidando do seu psicológico. É isso, né? Se você realmente acredita na Black Pill, sai da internet, vai fazer qualquer coisa da sua vida que não seja ficar se alimentando disso, então. Porque se nada faz sentido, não tem como você melhorar. Agora, se você assumir o que eu falei aqui nesse vídeo, a primeira coisa que você tem que fazer é cuidar disso aqui, ó. Vai buscar fazer terapia, busca ajuda psicológica, vai entender o que está acontecendo na cabeça. Às vezes é só a sua idade e o quanto de estímulo que você recebeu ao longo da vida que te fez ver a realidade dessa forma. Mas olha que legal, depois dos 25 anos, seu córtex vai estar completamente formado, você vai ter um pouquinho mais de facilidade em lidar com as suas emoções aí. Mas é muito trabalho. E o que eu puder fazer nesse sentido para continuar te provocando e te mostrando uma outra perspectiva, eu vou continuar, tá? Independente do jeito que fizer com que você se sinta. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a ter uma perspectiva um pouco diferente, tá? Olha a playlist desse canal aqui de beta para alfa, a playlist de neosimplismo, tem várias playlists para te ajudar, né, a buscar um pouquinho uma outra perspectiva da realidade, tá bom? Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Beijo do trouxa.